Olá, seja bem-vindo ao E2. Com o filme Lápis Azul, arrecadou o prémio de melhor operador de câmara no Festival Internacional GoldenEye em 2014. Começou como assistente de imagem, hoje é diretor de fotografia e, para além disso, é professor universitário e formador na área do cinema. Tem mais anos de experiência do que os seus alunos têm de idade. Portanto, olá, Tony Costa, bem-vindo ao nosso programa. Costuma-se dizer que as imagens têm mais... Aliás, costuma-se dizer que a fotografia vale mais do que 1000 palavras. Qual é que é o papel da imagem? É transmitir aquilo que as palavras não nos dizem? Em particular, posso dizer que sim. Uma imagem vale 1000 palavras, como se costuma dizer. E no cinema também tem esse papel, de ser mais um auxiliar para a narrativa e para a criação de um ambiente e de uma percepção do espectador para uma determinada narrativa num ambiente cinematográfico. Pode-se considerar que sim. E como é que se chega a uma boa fotografia no cinema? Bom, a boa fotografia é aquela que, para poder dizer o que é uma boa fotografia, é a fotografia que se adapta à narrativa do filme. Pode não ser uma fotografia com grandes laços de beleza, pode ser uma fotografia até mal feita do ponto de vista visual, pouco atraente, mas que serve a história do filme. E isso é que é uma boa fotografia, aquela que serve a história do filme, aquela que serve os personagens, aquela que serve a narrativa. Essa sim é a boa fotografia. Para quem está de fora e não conhece a forma de trabalho na sétima arte, como é que o diretor de fotografia e o realizador se comunicam entre si? Tem que se comunicar a miúdo. Tem que falar um com o outro de tudo. Não pode haver segredos, nem pode haver nenhum egos de um lado e do outro, porque tem que colaborar de uma maneira bastante una. Tem que abdicar da sua parte. Não se abdica, cada um coloca aquilo que tem para dar. O realizador cria um filme, tem um objetivo, o diretor de fotografia tem que acompanhar esse objetivo. E tem que acompanhar esse objetivo, pondo também da sua parte, a sua parte criativa, a sua experiência, as suas propostas, e ver se, no sentido de se colaborar em conjunto para a criação de uma obra. Mas o realizador tem sempre a última palavra para se decidir. E o diretor de fotografia, normalmente, é aquele que vai conseguir juntar todas as ideias do realizador, vai transmitir, ou vai, neste caso, traduzir em imagens a visão do realizador e o guião. E, neste sentido, o diretor de fotografia tem um papel fundamental, que é a criação da luz para um determinado ambiente, criar uma determinada luz para um personagem em particular no filme, e todos esses aspectos têm que ser tidos em conta pelo diretor de fotografia. E esse papel em Portugal é reconhecido? Eu poderia dizer, eu seria injusto se dissesse que não era reconhecido. Mas também serei justo dizer que não tem tido, no meio profissional, em particular no meio profissional, um reconhecimento profissional adequado ao desempenho do diretor de fotografia. Infelizmente, a esmagadora maioria dos agentes profissionais que trabalham, colegas e tudo, não veem o diretor de fotografia como um mero técnico, um pouco mais do que iluminador, um mero técnico. E que, na verdade, não é bem esse o papel do diretor de fotografia. O diretor de fotografia tem um papel absolutamente fundamental na captura da imagem, no ambiente criado do filme. Tem uma equipa que tem que comandar, uma equipa do qual tem que partilhar, tem de comandar, que necessita para poder executar muitas das tarefas técnicas que são necessárias. Tem também a questão artística. Também há a questão artística da parte do diretor de fotografia, que não é reconhecido por lei no mundo ocidental. Por exemplo, nos países do leste, na Argentina e noutros países, o diretor de fotografia é também reconhecido por lei como um autor e, por isso, tem direito a receber dividendos pelos direitos conexos, como igualmente o realizador, o
o argumentista e aquele que faz a música original do filme. Portanto, são estes três que são reconhecidos por lei como autores. Mas no mundo ocidental. Noutros países, como eu disse, o diretor de fotografia, juntamente com o diretor de arte, ambos recebem também direitos de autoria. Mas em Portugal isso não acontece, e no mundo ocidental, na Europa ocidental, e esse aspecto muito menos relevante a questão de receber ou não receber, é a questão de ser reconhecido. E isso não é reconhecido pela generalidade das pessoas. Consegue perceber porquê dessa falta de reconhecimento? Sei, podemos falar sobre isso, porque há um momento-chave na história do cinema, que é em 1960, quando Truffaut faz o filme O Acusado. Esse é um filme que marca a Nouvelle Vague, marca a história do cinema. Sim. E divide o cinema em dois caminhos. Um caminho mais comercial, um caminho mais de trabalho de estúdio, mais industrializado, e há um outro caminho para se fazer cinema, um caminho mais livre, sem estar sujeito às regras da indústria, sem ser um filme, sem ser trabalhos claramente comerciais. E então há uma divisão. E nessa altura, o Nouvelle Vague, com os cahiers do cinema, do qual o Truffaut era um dos jornalistas que escrevia, eram muito críticos do cinema da época, não é? O cinema de estúdio, muito industrializado, muito marcado, sempre feito da mesma maneira, sempre da mesma forma. E ele e os seus colegas, e não me lembro agora se foi Edgar Morin, há um dos filósofos também que interpretou que o realizador era o único autor da obra cinematográfica. E é essa ideia que prevaleceu até agora. E prevalece. E essa divisão existe hoje, claramente. Há uma certa disputa filosófica nesse domínio entre o cinema americano e o europeu. O cinema europeu tem uma forma e o cinema americano outra de funcionar, de produção, e que é a Nouvelle Vague, a nova vaga que vem trazer essa divisão. E é nesse sentido que o realizador, portanto, o realizador é reconhecido como o único autor da obra. Que concorde ou não se concorde. Há situações que sim, claramente, outras situações menos, que é menos assim. Há outros filmes em que o realizador tem uma grande influência em todos os aspectos do filme, tem uma espetacular e extraordinária visão do enquadramento, tem uma extraordinária capacidade de visão sobre a estética, uma forte capacidade estética. Falamos de muitos realizadores, Wes Anderson, por exemplo, Stanley Kubrick. Muitos têm uma visão própria, muito própria do enquadramento, da iluminação. Daí ser também muito interessante trabalhar com realizadores dessa natureza. Mas nem todos os realizadores têm essa capacidade. Há muitos outros realizadores que têm muito mais capacidade de dirigir os atores, de criar uma mise-en-scène, de inventar coisas com os atores e não tanto envolvidos na técnica. É aqui que eu acho e é aqui que entra o diretor de fotografia. Qual destes realizadores em Portugal é que dominam? Eu não conheço muito os realizadores portugueses. Eu sou, por acaso, trabalho muito mais com estrangeiros do que a nível nacional, mas não conheço nenhum em particular que tenha trabalhado com eles que tivessem tido uma componente muito forte. Os últimos realizadores com quem trabalhei, por exemplo, o Jorge António, que fizemos um filme, A Ilha dos Cães, era um realizador que se dedicava mesmo muito aos atores. Dedica-se aos atores, gosta de construção do filme, gosta de construção da cena, gosta muito de fechar a cena, ter uma cena bem fechada, tem princípio, meio e fim, e que consegue dominar a cena e deixa um pouco
o trabalho da técnica, da câmara, do enquadramento com o diretor de fotografia. Portugal tem uma boa luz, tem bons cenários, mas o que é que falta para que nos tornemos num foco de produção fílmica mais importante? Eu não faço a mínima ideia. Isso é uma questão de indústria, não é? Faltam apoios? Não. Vamos ver. O cinema português... não sei se fala do cinema português ou se fala da produção executiva internacional, porque são dois aspectos diferentes. Uma coisa é termos um país com uma percentagem de sol durante o ano considerável, relativamente a outros países do Norte. Outra coisa é termos alguns bons cenários. Não quer dizer que tenhamos melhor ou pior do que outros países. É Portugal, é a natureza que temos. Temos alguns castelos, temos alguns monumentos, temos umas bonitas cidades. Podíamos, provavelmente, atrair muito mais produção internacional. Sim, podemos, efetivamente, atrair muito mais produção internacional, mas é necessário criar condições. E essas condições têm vindo a ser discutidas já há muitos anos. Afirma-se que vai ser implementado agora um esquema de incentivos fiscais para que venham produções estrangeiras serem filmadas em Portugal. Pode ser que isso consiga agora finalmente implementar-se. Isso espero que sim, porque isso tem a capacidade de desenvolver a questão técnica, desenvolver equipas de filmagem e que é necessário para qualquer indústria. Em relação à produção nacional, há um problema com o cinema português. Há um problema com o cinema português porque o cinema português vive uma constante guerra civil. Ou seja, há o lado de que defende um cinema mais próximo do público e um cinema mais comercial, e há o outro que defende que o cinema deve ser apenas uma expressão de arte e que deve ser experimental e que não deve seguir os cânones do cinema comercial. Não deve estar sujeito à bilheteira. Ora, o que acontece ao fim dos 30 ou 40 ou 50 anos de cinema em Portugal é o facto de, neste momento, as televisões não têm nenhuma confiança na produção nacional, apostam muito pouco em telefilmes. Recentemente tem-se visto aparecer alguns produtos que se saúda e que se procura incentivar cada vez mais, mas que tem sido sempre uma produção muito tímida. Portanto, não existe por parte dos agentes comerciais qualquer confiança nos criadores portugueses do cinema português. Para além da falta de espectadores que o cinema tem perdido ao longo dos últimos anos, e muito, devido a diversas circunstâncias que nós sabemos quais, o cinema tem perdido muitos espectadores. Mas o cinema português perdeu muitos espectadores muito antes dessa mudança e não tem espectadores. Portanto, quero dizer, nós não temos, neste momento, o cinema português até este momento não tem tido a possibilidade de se poder alavancar do ponto de vista da indústria, não tem conseguido criar alicerces para poder fazer um cinema mais abrangente e muito em especial a nível nacional. Como é que se pode alavancar? Uma coisa que se podia alavancar era acabar com a guerra civil, porque o que eu lamento, de facto, é ver colegas a falarem mal de colegas. O que eu lamento é os colegas não se entenderem uns com os outros, quando o cinema é apenas um. E o cinema é universal, deve ser diversificado, todos devem ter o direito a fazer os seus filmes, todos devem de se exprimir da forma mais livre que entendem fazer. Se alguém gosta de fazer comédias e para o sentido comercial, faça. Quem gosta de fazer filme experimental e artístico, faça. Devem todos ser livres. Essa concorrência não é própria do cinema? Eu não acho que seja uma concorrência. Eu acho que tem que haver, acima de tudo, um respeito pela camaradagem, pelo espírito de classe, que é isso que tem faltado. Tem faltado o bom senso de perceber que, mesmo que não concordamos com os filmes, todos nós gostamos de filmes e não gostamos. Cada um tem o seu gosto pessoal e acho que devemos respeitar.
Eu, como os meus colegas, devíamos respeitar mutuamente, respeitar aquilo que fazemos e, acima de tudo, e isso seria o primeiro ponto de podermos alavancar uma nova filosofia e de pensamento para Portugal, porque Portugal precisa de ensinar a sua história aos cidadãos, os portugueses precisam de ter mais acesso ao cinema narrativo e ao documentário também, porque não? O documentário tem tido uma evolução extraordinária e devíamos desenvolver cada vez mais. Saúda-se, o desenvolvimento tem sido dado e ao documentário. Podíamos, provavelmente, no cinema tentar o mesmo processo, mas, infelizmente, não tem sido esse. Tem havido uma constante guerra de palavras entre uns e outros, de acusações mútuas, e que isso não vem resolver absolutamente nada, porque há público para todos e há espaço para todos. Agora, mas não parece ser essa a vontade há um extremismo, um fundamentalismo de parte de alguns, claro, nem todos são assim, nem todos defendem da mesma... nem todos têm a mesma postura, mas eu lamento que isso não se respeite. Respeitar, acima de tudo, a classe entre si, isso seria fundamental. Muito obrigado, Tony Costa, por ter aceitado o nosso convite. Quanto a ti, o E2 fica por aqui. Já sabes que nos podes acompanhar online no nosso Facebook e no nosso YouTube. Até o próximo programa.